Opa, cá estou não apenas para comentar sobre o filme Detetive Pikachu, mas também de algumas questões pertinentes ao meu vídeo sobre o trailer do live action de Sonic, onde muitas pessoas comentaram alguns argumentos comparando a proposta de trazer o Sonic retratado daquele jeito no trailer que vimos até então, e também a proposta de retratar os Pokémons de um outro jeito nos trailers que apresentados sobre o Detetive Pikachu. Eu aproveitei essa oportunidade para então ver o filme do Pikachu no cinema e vir aqui não só comentar a parte do filme, mas também levantar alguns pontos aí que você vai conseguir ligar a minha linha de raciocínio de agora sobre o Detetive Pikachu com aquela que eu defendi lá no vídeo sobre o trailer do Sonic. Se você não viu aquele vídeo, o link tá aí, você pode assistir depois. Primeiro vamos comentar aqui sobre o Detetive Pikachu, certo? E não tem spoilers, tá? Eu não dou spoilers de filmes, fique tranquilo. É um filme bem redondinho, muito cauteloso, inclusive, ele joga seguro, ele pega alguns clichês, algumas questões narrativas, algumas bases tradicionais de filmes de investigação, filmes de detetive, como ele se propõe a ser, até pelo título, né? Ele é um filme investigativo. Só que ele camufla esses clichês junto ao universo Pokémon. Os Pokémons eles dão uma disfarçada nesses clichês, então deixa a coisa muito mais orgânica, funcionando de uma forma que a gente não se sinta incomodado com eu já vi isso em filme X, eu já vi isso em filme não sei o que. Você não vai ter muito esse incômodo, já que o universo de Pokémon traz uma abordagem bem diferente. Até a forma, de relação ali entre a dupla de detetives, o jovem e o Pikachu, não é uma coisa que se vê todo dia, certo? Então foi uma jogada inteligente, eles conseguiram fazer de forma segura, usar elementos conhecidos, mas de uma forma que não foi vista até então. Isso é um mérito da estética do filme. Não muito do roteiro, mas sim da estética. E falando de estética, a primeira coisa que chama a atenção é a direção de arte, um trabalho primoroso, talvez seja o ponto mais alto do filme, a direção de arte. Porque eles trabalham com paletas de cores muito bem selecionadas. Os Pokémons eles têm uma variedade muito grande de cores. Em um mesmo ambiente você vê vários Pokémons diferentes e todos eles se destacam. Então a paleta de cores na direção de arte funcionou de uma forma com que você entende quais são os Pokémons que estão naquele plano, naquela sequência, naquele ambiente, onde está cada um, você consegue ter uma noção espacial, a espacialidade do local, você consegue entender tudo isso de uma forma bem tranquila, sabe? Sem muito esforço. A paleta de cores ela ajuda nisso, ela ajuda a separar o Pokémon de onde ele está pisando, do que está atrás dele, o que está do lado, quem que está do lado, se é uma pessoa, se é um outro Pokémon. Então você consegue entender tudo o que acontece em tela de uma forma tranquila. Não é o tipo de filme que tem poluição visual. Na verdade aqui o visual ele é bastante rico, é colorido, é muito bonito e ele não te deixa desorientado. Então é um mérito muito grande aí da direção de arte com essa ambientação primorosa. Outra coisa difícil de fazer é fazer com que a gente se reconheça, no filme. Quando você vê um filme ali que tem humanos assim que você consiga se identificar, mas que ao mesmo tempo esses humanos do filme eles consigam trazer a referência dos humanos da série animada ou até mesmo dos games. E fazer isso de uma forma com que esses personagens no filme não pareçam simplesmente um bando de cosplays, você precisa ter bastante cuidado. E não, eles não parecem uns cosplays assim de treinador Pokémon, eles realmente parecem pessoas daquele universo de uma forma orgânica, uma forma que funciona, a gente aceita aquilo tranquilamente e ao mesmo tempo você reconhece algumas coisas, algumas características na vestimenta, no figurino, que remete aí aos games e também, principalmente, na verdade, às séries de animação. Mas como o filme se propõe a ser um filme de investigação, um filme de detetive, ele não vai trazer aquela riqueza visual de super batalhas, de momentos super épicos, uma super jornada Pokémon, uma grande aventura. A proposta é diferente aqui, não é como o filme de 98 lá, o filme do Mewtwo, Pokémon, o filme, é bem diferente. Detetive Pikachu é um jogo de Nintendo 3DS, um jogo do qual eu não tive contato, um jogo que eu não joguei, um jogo que eu conheço bem por cima, só o suficiente para eu citar aqui.
Então eu não sei nem te dizer se o filme ele é uma adaptação direta desse jogo ou se ele é apenas inspirado, baseado no universo do jogo. São coisas diferentes, tá? Uma adaptação de uma mídia para outra ou se inspirar em uma obra oriunda de uma mídia diferente. São coisas diferentes, eu posso até abordar isso em outra oportunidade. Mas eu não consigo te explicar se ele é um ou outro porque eu não joguei o jogo. Aqui eu falo do que eu vivi, do que eu tive a experiência e eu quero evitar os achismos e tudo mais, até por conta da minha formação eu tenho a responsabilidade de levar para você o que é e o que não é, e não o que eu acho ou o que não acho, certo? Continuando, o diretor ele tem bastante experiência com filmes de animação. Ele tem experiência, inclusive, em trazer personagens em computação gráfica interagindo com atores reais. Isso fica bem claro no filme, que é uma das coisas que mais funciona no filme é essa interação. Só tem um momento ou outro que não convence, mas talvez ali seja a dificuldade técnica ou até mesmo do ator em si. Porque quando um Pokémon toca num ser humano, uau, o Pokémon tocou no ser humano, você sente, aquilo convence. Mas quando o ator real toca no Pokémon, às vezes fica uma coisinha meio, pô, foi quase lá, a tua atuação, olha, faltou só isso aqui para convencer de fato que você tocou num personagem de computação gráfica. É aquele momento ou outro ali, quase imperceptível, você tem que estar muito ligado nisso para você conseguir reparar que, tá, é aqui, ele não conseguiu ser perfeito, mas coisinha pouca, nada que estrague. Os Pokémons estão vivos, eles funcionam organicamente no ambiente, funcionam em relação às pessoas, funciona de uma forma impressionante. A qualidade visual é impressionante, eu acho que não teria uma palavra melhor, porque eles foram adaptados de uma forma pensada para cada Pokémon. Então tem Pokémon que a pele ela é mais peluda, tem Pokémon que não tem tanto pelo, tem Pokémon que tem a pele mais escamosa, um Pokémon mais reptiliano, ou um Pokémon aquático, que lembra realmente uma textura de peixe. Pokémons de pedra tem uma pele rochosa, literalmente ele é uma pedra, assim, é muito bem feito, né? Pokémons gasosos e por aí vai. Então eles trabalharam vários elementos assim para deixar esses Pokémons com aspectos bem vivos, bem convincentes e naturais. Isso é um outro grande ponto positivo desse filme. Agora, uma das coisas que talvez tenha faltado assim um pouquinho é um momento só do filme que eu não vou entregar aqui, não tem spoilers, eu vou até fazer uma analogia com uma situação nada a ver, que não tem nada parecido no filme, que talvez seja uma pequena falha aí do diretor. Eu reconheço isso como uma falha de direção. Veja bem, imagine uma situação que você tá em cima de uma escada e tem alguém segurando embaixo ali para dar um apoio, uma firmeza na escada. E você tá bem no alto tentando pegar um latão de tinta. E esse latão ele é grande, ele é pesado, tem bastante tinta, só que ele tá meio que não muito bem lacrado assim, ele tem chance de vazar se você não tomar cuidado e deixar derramar. E no roteiro, vamos supor que está escrito assim: o fulano que sobe na escada, pega a tinta, acidentalmente deixa derrubar e a tinta acaba por ensopar por completo a outra pessoa que está na base da escada. Vamos supor que está escrito assim no roteiro, que pode ser escrito dessa forma. O diretor, então, ele precisa fazer com que a cena convença que aquele balde de tinta caiu de uma forma que, sim, faz sentido ele cair daquela forma para que desse jeito a pessoa de baixo fique completamente ensopada de tinta. Então essa é a parte da direção, entende? Em relação ao que está escrito no roteiro. Então o que eu vi numa parte lá é que está escrito de um jeito, beleza, nenhuma questão aí para levantar nesse roteiro, nessa parte, tudo certo. Mas foi dirigido de uma forma que não me convenceu, que eu fiquei, pô, tu podia ter mostrado isso de um jeitinho um pouquinho diferente, que ia fazer muito mais sentido aí pro que vem na cena seguinte. A violência é super leve, é super tranquila, filme para todos os públicos, a trama é simples, não tem nada assim super complexo de ser compreendido, ela é legal, ela te mantém a atenção. Tem uma outra coisinha que eu vou falar daqui a pouco que poderia ser melhor, não que está ruim, mas que poderia ser melhor, mas a trama como um todo, ela fecha certinho, ela te
prende a atenção, você quer entender alguns mistérios e tal, só que tudo de uma forma simples para que desde as crianças mais novas consigam entender, até as pessoas de maior idade, um idoso, seu avô, sua avó, a família inteira pode ir no cinema e assistir esse filme e todos eles vão compreender e vão apreciar aí uma estética belíssima. E um dos pontos que poderia estar melhor narrativamente é a questão da curva dramática. Um filme ele é escrito com base numa curva dramática. Ela tem que ir subindo, subindo, subindo. Essa linha que vai subindo é o quanto o filme vai te mantendo interessado, vai mantendo você entretido, se conectando com você, fazendo com que você queira mais e queira mais. Então, a tendência é que a narrativa do filme ela seja uma crescente. E só no clímax, lá na grande reviravolta final, quando tá tudo quase no fim, ela começa a baixar e vai pro desfecho e acabou o filme. Então, isso seria uma narrativa ideal, uma narrativa tradicional aí na curva dramática. Porém, podemos até separar algumas cenas com as suas próprias curvas dramáticas. E uma cena ou outra, nós temos um levantamento, né, um aumento de expectativa, de uma forma como a curva dramática ela dá uma guinada bem forte, mas em algum momento ela dá uma estagnada e vai em linha reta, dá uma cambaleada para baixo, para cima e depois volta a seguir com a história principal do filme. Então são aqueles momentos que você espera que vai acontecer a grande cena do filme, o grande momento do filme que vai ficar eternizado na sua memória, a cena que todos vão comentar. Você espera que vai vir algo assim. Vem algo legal, vem algo muito bom, mas faltou aquela cereja no bolo, entende? Então não é que é ruim, mas foi uma oportunidade de fazer algo muito mais grandioso. O que gera isso, além dos fatores da direção, um pouquinho do roteiro e principalmente o olhar fotográfico. A fotografia do filme ela trabalha muito bem com ambientes escuros, ambientes iluminados e a mescla deles. Trabalha muito com luz de contra, luzes que fazem muito contraste, um personagem bem iluminado aqui, um personagem mais na sombra ali, em momentos então mais escuros, um pouco mais sombrios, mas ainda assim sem ficar pesado demais, e outros momentos bem iluminados, vivos, coloridos, aquela coisa muito bem feita e bonita. Então tem momentos que a fotografia ela começa a criar um certo suspense, escurecendo alguns detalhes. O ambiente ele não é escuro, ele é claro, você enxerga nitidamente e tudo mais, mas tem uma coisa ou outra ali que a fotografia ela dá aquela sombreada, aquela camuflada, e você começa, aí tem coisa, aí vai dar alguma coisa, não sei o que. Então é quando você eleva essa expectativa pela estética, e quando é entregue você, eu achei que, foi legal e tal, mas eu esperava que isso ia, me empurrar para trás da cadeira, ia ser aquela grande cena. Esse é o ponto que eu quero levantar aqui. E agora então, vamos falar do Sonic e do Pikachu, né? Não necessariamente o personagem, mas aí do filme Detetive Pikachu e do que nós vimos lá no trailer do live action de Sonic. Como eu disse, os Pokémons eles são feitos de uma forma que eles parecem de fato vivos, só que eles não parecem reais. Esse é o ponto. E você vai entender por que eu defendo tanto aquela proposta apresentada no trailer do Sonic, tá? Lembrando que o link vai estar aí caso você não tenha visto. Mas depois assiste lá esse vídeo sobre o trailer do Sonic. Vamos terminar esse daqui? Tá legal a conversa, né? Então vamos terminar agora deixando bem claro essa diferença estética. Detetive Pikachu, ele não se arrisca muito em vários fatores. A estrutura narrativa de investigação, o arco dramático, reviravoltas, pontos de virada, construção de personagem. Ele não se arrisca muito em várias coisas, ele usa muitas fórmulas conhecidas. Os Pokémons do universo, eles camuflam essas fórmulas conhecidas, então você não se sente tão incomodado, como eu disse. E o mesmo vale para a estética visual dos Pokémons. Ela é sim incrível, ela é detalhada, ela convence, é muito legal, eles são vivos, você sente até que eles respiram, a forma como eles falam, a forma como eles reagem, piscam, é incrível, eles são criaturas vivas. Alguns Pokémons eles estão até bem mais realistas do que outros, alguns estão um pouco mais preservados, assim, de uma forma um pouco mais cartoonizada mesmo. Cada Pokémon tem uma estética própria, né, podemos dizer assim. Então é um grande desafio fazer com que todos eles pareçam mesmo ali de um universo só. Só que
O que nós estamos vendo aí é uma evolução visual, uma evolução gráfica do que já é conhecido, do que já é utilizado no cinema há bastante tempo. E o que mais me aponta isso, né, é o tamanho do olho, os olhos expressivos. Se você pegar aí uma animação, um desenho animado, Pokémon, o próprio Pokémon, né, você vai perceber que até os humanos, eles têm olhos muito grandes, olhos muito expressivos, porque é a forma como os animadores, os desenhistas têm de colocar as expressões mais evidentes, as expressões que a gente consiga interpretar de uma forma mais fácil, já que é uma animação. Você tem que colocar essa expressão no formato do olho, no jeito que ele vai abrir, se espantar, fechar, encarar. Tudo isso é muito pelo olho, não tem musculatura facial, esse tipo de coisa para você colocar uma animação 2D, sabe, com orçamento para televisão. Então é bem diferente. Quando você traz isso para o ambiente live action, se você manter esses olhões aí, começa a quebrar uma coerência da realidade. No nosso mundo, na nossa realidade, é incoerente um animal, um ser vivo, bípede, quadrúpede, sei lá, um cachorro, um gato, um animal conhecido, um animal comum, ele ter olhos tão grandes. Isso seria uma desvantagem evolutiva para ele. Você pode pegar aí, por exemplo, de uma águia, que é um dos animais que tem a visão mais aguçada da natureza, e nem por isso ela tem olhos enormes, os olhos são pequenos. Não faz sentido você ter um olho tão grande, aquilo está te expondo, então é um ponto frágil em você que pode cair qualquer coisa, não precisa nem ser um predador, não precisa ser nada, pode ser qualquer farelo e aquilo lá acabar com você, te dar um dia horrível. Então não é coerente com a realidade olhos tão grandes. E por isso os Pokémons, eles parecem vivos, só que eles não parecem reais. Eles não batem com o que a gente espera de um ser vivo da nossa realidade. E o filme não trata eles como seres de outra realidade, e sim como todos de uma mesma realidade, por isso que eles não parecem reais. E isso já é usado no cinema há muito tempo, não é que seja errado, não é que seja certo, é uma fórmula conhecida, é uma fórmula tradicional que as pessoas estão acostumadas, então é uma fórmula bem aceita. Você pode pegar filmes mais antigos, por exemplo, o filme do Garfield, é um filme que tem a sua estética bem aceita, mas me diz, você conhece algum gato que tem olhos daquele tamanho? Não bate com o que se espera de um animal de verdade, tá entendendo? E isso faz a ponte aí com que eu argumentei alguns fatores lá na proposta do trailer que nós vimos do live action do Sonic, o fato dele não ter olhos tão grandes quanto nos games, ou até em outras mídias como quadrinhos e séries de animação, que é muito mais coerente com a proposta de ele ser um animal, né, uma forma ali, um ser vivo real. Então é diferente de você mostrar uma criatura que parece viva e diferente de você mostrar uma criatura que parece real. Lá no Sonic eu defendo a proposta deles, novamente, até como eu disse lá, eu não sei se vai ser bom, eu não sei se vai dar certo, pode sim ser uma tragédia, mas eu defendo porque eles estão trazendo algo que não foi visto ainda, que não foi arriscado, e arriscar é algo que no mínimo temos que respeitar. Mas é isso que eu tinha para te contar, eu espero que tenha sido interessante, que você tenha entendido esses pontos de vista, e eu deixo aí então aberto para você comentar o que você achou desse tipo de vídeo, desse tipo de abordagem, um pouquinho aqui da minha forma cineasta, né, de comentar sobre adaptações ou inspirações de games para o cinema, certo? Agradeço aí o seu feedback, você pode acessar o canal para conhecer mais do meu conteúdo, tem os links aí também para aquele do Sonic que eu falei, e também não esqueça aí de manter as suas notificações ativas e receber as próximas atualizações. Muito obrigado por tudo e até breve!